Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem, mais do que isso, espero que você se mantenha bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião sextou, rapaz. Não há de ver que sextou. E sextou em grande estilo, afinal de contas, uma chuvinha gostosa abençoou o início de noite aqui na capital de Mato Grosso. Que bom, né? Para dar uma amenizada nesse calor tradicional da Cuiabrasa. Bom estar com você mais uma vez, não é? Ao vivo, o programa Opinião aqui a postos para mais uma entrevista. A entrevista de hoje, não é? Nós dizíamos dias atrás que daqui a pouco, em março de 24, a Universidade Federal de Mato Grosso realizará a eleição para a escolha do seu novo reitor ou reitora, que eu gostaria de frisar isso porque, afinal de contas, está a postos com a gente aqui uma das professoras, né? Uma das pessoas, vou chamar assim, que está aí almejando esse cargo. Vai disputar, e vai disputar mesmo, assim, que tem proposta, a gente vai saber dessas propostas aqui. A nossa professora da Universidade Federal de Mato Grosso, a professora do Instituto de Física, Iramaia de Paulo. Essa que você vê aí, de azul e preto, ela me imitou hoje, né, que eu também vi de azul aqui. E nada, foi coincidência, né? E é bom tê-la aqui porque a gente vai, então, abrir espaço para que ela também exponha suas ideias. Estou vendo ali que já tem tudo planejadinho, as ideias na ponta do... E a gente vai falar sobre o que ela pretende, caso... primeiro para conquistar o voto da maioria e depois para colocar em prática, uma vez sendo eleita reitora da nossa UFMT, não é? Então, fique bem ligado aí, porque... E já mando um abraço para a comunidade universitária, né, especialmente da nossa UFMT, afinal de contas, que nos traz orgulho, precisa melhorar em alguns segmentos, alguns setores. É provável que sim, vamos discutir inclusive sobre isso com a nossa querida professora Iramaia de Paulo. Então tá, professor Lorenberg, hoje está mais fresquinho lá mais fora, tranquilo. pelo menos, né? Está mais tranquilo, né? Que bom que antes tarde do que mais tarde, né? Caiu uma chuvinha aí. São Pedro estava dormindo, ele acordou e falou: Cuiabá está sofrendo muito, vamos despejar um bocadinho de água. Vamos... Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. Então, a você que acompanha o programa Opinião, tanto pelo canal 22, como também pela internet, www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal, ao vivo, em qualquer canto do mundo, aonde quer que você se encontre. Muito obrigado pelo carinho da companhia, viu? Muito bom ter você aqui, noite a noite. Isso, ó, já está durando quase 4 anos, nego. E é bom ter você aqui em nossa companhia, não é? É para isso, por você, que a gente trabalha e tenta levar o nosso melhor. Professora, muito bom tê-la aqui, obrigado, viu? Eu sempre tenho que olhar aqui porque o nome não é muito comum, Iramaia, o de Paulo é comum, mas Iramaia é que é indígena ou é a junção do nome do pai, que era... Irailton e a mãe era Maria, ficou Iramaia. Boa noite, bom tê-la aqui. Obrigado por ter vindo. Boa noite, todos aqueles que nos assistem. Muito obrigada, Paulo Lorenberg, pelo espaço, pela oportunidade. E estou aqui à disposição para nós conversarmos sobre a nossa querida Universidade Federal de Mato Grosso. Muito obrigada. Mas Iramaia é o quê? Iramaia é um nome indígena, é Tupi-Guarani. Olha só, nome bonito, Iramaia. Minha filha vai chamar Iramaia. Ah, nossa, eu vou ser madrinha, então. Não, estou dizendo assim, é bonito, usando a cabeça dos seus pais lá, né? Vamos colocar o nome aqui, Iramaia, nome de uma... Professora e candidata,
o que a senhora pensa, a senhora e o caríssimo candidato a vice, o Alex Neves, professor, pensam para uma nova Universidade Federal de Mato Grosso em termos de gestão? Qual é o mote desse projeto de vocês para administrar aí a nossa UFMT? Então, a Universidade Federal de Mato Grosso... Bom, eu preciso começar dizendo que eu sou filha da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu estudei na UFMT, fiz 2 cursos de graduação, fiz o meu mestrado na Universidade Federal de Mato Grosso, só o doutorado, e depois tive a oportunidade de fazer o pós-doutorado também, que eu fiz em outras instituições até fora do Brasil. Então, tudo o que eu sou, né, profissionalmente, eu devo ao fundamento, à base que a Universidade Federal de Mato Grosso me proporcionou, né? Bom, então, a nossa chapa, Abrace a UFMT, é uma chapa composta não só por mim, candidata a reitora, mas pelo professor Alex Neves, candidato a vice-reitor. Também, né, ela é formada por um grupo de pessoas que pensam de uma maneira muito amorosa, né, e proativa em relação à nossa instituição. Então, o primeiro conceito que se evidenciou no nosso processo de pensar a universidade foi o conceito de humanização. Isso vem, Paulo e Lorenberg, do nosso diálogo com os alunos, funcionários técnicos, administrativos e professores também. Então, eu costumo dizer que nós estamos aí num movimento que se fundamenta na diversidade, na força da comunidade acadêmica e da sociedade em geral. Então, nós acreditamos que a nossa universidade ela vai se enriquecendo, né? E ela vai se enriquecendo à medida em que nós valorizamos as pessoas, os talentos que estão ali já compondo essa comunidade. Gostaria de frisar aqui também o que nós entendemos por uma comunidade acadêmica, né? Então, veja bem, quem são os elementos, as pessoas que compõem a nossa comunidade? Não são só docentes, técnicos administrativos, né? Também os nossos aposentados, também os nossos pensionistas, também os nossos terceirizados e a sociedade em geral, né? Sociedade que nos cerca, para a qual nós prestamos serviço e satisfação, porque é um dinheiro público que está ali envolvido, gasto pela universidade na formação dos nossos jovens e que é a nossa maneira de devolver esse recurso que a sociedade investe em nós. O que a senhora chama de humanizar a UFMT? O que é isso, além do que a senhora colocou aí? Eu imagino que tornar mais acessível a comunidade seria um dos passos, né? É isso mesmo? O que além disso? Veja bem, a universidade, como eu disse para você, ela é composta de toda essa comunidade que eu te falei, né? Então, é preciso que a gente tenha dentro da instituição, a primeira coisa, ambiência para o trabalho. É preciso que se crie ou que se retome melhores condições de trabalho para toda essa comunidade que eu te falei, do docente ao funcionário ao terceirizado, né? Então, esse ambiente mais, digamos assim, mais bem estabelecido, com condições infraestruturais, né? E que fomente as relações, as inter-relações dentro da instituição, é para nós um ambiente mais humanizado. O que a gente vê hoje na Universidade Federal de Mato Grosso é um processo, digamos assim, de degenerescência infraestrutural. Tá? Os nossos espaços de trabalho não estão favorecendo o pleno desenvolvimento do nosso pessoal e a entrega do nosso trabalho. Então, é preciso que se tenha um ambiente acolhedor, é preciso que se tenha um ambiente propício para não só o desenvolvimento de programas e processos. Você está falando em termos de infraestrutura? Eu estou falando em termos de infraestrutura, mas também estou falando em termos de acolhimento. Pois né? É muito importante que a gente tenha uma universidade que acolha melhor os seus, que propicie condições de interlocução, de afetividade dentro dos nossos diversos
campus, né, que constitui a nossa universidade. Então, gente, isso, só terminando, isso porque, como eu te disse, o bem mais importante que nós temos são as pessoas são o ativo mais importante da universidade. E lá se forma pessoas, são pessoas formando pessoas. Né? Muito bem. O Lorenberg, por favor. Professor, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo, é um bate-papo mesmo, até para que o amigo telespectador possa conhecer melhor o trabalho que a senhora está propondo em realizar a partir da posse ou da eleição e depois posse. Professora, a senhora falou em humanização, a senhora falou na comunidade, a senhora falou de que essa comunidade precisa acolher melhor. E aí eu vou trazer aqui um trecho de uma fala do candidato a reitor na chapa da senhora, o professor Alex. Ele disse o seguinte... Ainda está vice, né? A vice. Entre aspas, ser criativo não é apenas depender do governo federal, mas nós, como instituição, sairmos dos nossos muros e irmos atrás. A universidade existe para servir. A senhora confirmou isso agora há pouco. Sim. Para servir. Somos servidores públicos. É preciso ir entender as demandas. Fecham aspas. E aí, professora, eu tenho 3 perguntas. Vou fazer as 3 juntas para a senhora ter mais tempo para falar sobre ela. O professor Alex fala de sair dos muros e ir atrás. Fecham aspas. E aí eu pergunto à senhora, o que é a universidade se encontra entre muros, se encontra dentro de um arcabouço e mantém-se isolada? É isso que eu entendi ou não? Ou ainda não chegou a esse estágio? Ou esse acesso hoje é limitado do público com o interior da universidade? Eu vou te contar um pequeno evento, né, uma pequena situação que eu enfrentei recentemente, e aí eu vou te explicar melhor o que o Alex quer dizer. Dia desses eu estava fazendo uma compra e o vendedor olhava no relógio, era final de tarde, e disse assim para mim, toda hora ele olhava, eu falei, mas o que você está... né, por que você está com tanta pressa? Porque eu preciso ir para... Estou fazendo universidade. Eu falei, mas você está fazendo... Que curso? Eu estou fazendo engenharia civil. Eu falei, mas não tem engenharia civil à noite na Universidade Federal de Mato Grosso. Ele falou, não, professor, eu faço numa faculdade privada e um vendedor do nosso comércio. Eu falei, mas por que você não faz na UFMT? Sabe qual a pergunta que ele me fez? Quanto paga lá? Entende? Então, quer dizer, quando a gente fala... eu acho que tem 2 vertentes o que você está falando. Uhum. Primeiro, quando a gente fala sair dos muros da universidade, a universidade tem tido um processo de degenerescência na interlocução com a sociedade. Entendi. Os nossos jovens, esse é um exemplo, mas eu poderia citar outros. Tá? A universidade, a nossa sociedade sabe o que a Universidade Federal de Mato Grosso representa e tem para oferecer? Então é um cuidado que a gente precisa ter. O Alex estava falando na questão da criatividade, não é só a criatividade na dinâmica acadêmica, mas a criatividade no sentido de conseguir recursos também. Porque um dos grandes problemas que a universidade enfrenta é que a gente faz as demandas ali dentro e nunca tem dinheiro, nunca tem recurso. E tem razão de ser isso daí. Porque a gente sabe que a verba do governo que vem para as universidades tem decaído. Ainda não é exponencialmente, mas está quase. Então, 80% da verba destinada à universidade, quase 87%, é para folha de pagamento. Pessoal, né? Exatamente. Aí a gente tem um custeio de 160 mil, que sobra aí, e 13.900 de capital. Então, realmente é muito pouco, não dá mais para depender só do governo. Então, a criatividade da qual o Alex está falando aí, é a nossa capacidade de, no processo de gestão, buscar recursos de outras fontes. Privada? Aí eu vou te dizer, por exemplo, privada. Nós estamos no estado do agronegócio, né? Privada, nós precisamos ter uma interlocução melhor com as nossas bancadas, né, dos nossos políticos.
Inclusive, a questão é, nós precisamos fazer bons projetos e apresentar bons projetos para que a bancada possa trazer recursos para a universidade. E parceria público-público. Isso aí não é só público-privado, né? A universidade tem condições de oferecer serviços. Gente, nós estamos com as maiores mentes do Estado na universidade. São doutores, pós-doutores. Então, esses projetos, né, que a gente executa, o Alex é um deles. O projeto do Alex de Biochar é um projeto de captação de recursos. Ele trouxe recursos para dentro da universidade, está gerando tecnologia, gerando um ativo de conhecimento e tecnologia que pode muito bem ser aproveitado no Estado. Né? Então, é isso. Nós temos grandes mentes ali dentro, com bons projetos, nós precisamos incentivar isso também. Então, são caminhos, sabe, Nuremberg? São canais que a gente precisa aprender a usar melhor. Não é que a gente não usa, mas a gente pode usar melhor. Aliás, mandar um abraço para o professor Alex Neves. E tão logo, Alex, nós vamos estar batendo a sua porta para a gente marcar aqui uma entrevistinha. Porque parece que o Alex tem um projeto, Nuremberg, um estudo, na verdade, que nessa parte da física aí, que diz respeito a esse calor cuiabano, essa situação, esse fenômeno que tem havido aqui cada ano mais quente, né? Esse ano, por exemplo, está batendo todos os recordes. Ele me falou, en passant, alguma coisa a respeito, e eu sei que da outra vez que ele esteve aqui, foi muito produtiva e repercutiu muito bem a entrevista que ele nos concedeu, né? E eu fico fascinado com esse tipo de assunto, então logo, logo, viu, Alex? Vamos marcar para você vir aqui, se você topar, se a dona Maria de Lourdes, sua mãe, deixar também, né? Diz que ela é brava. E aí, para a gente prosear aqui um pouco mais sobre essas questões todas aí que nos dizem respeito a todos nós, né? Professor Alex, gente boa. A senhora falou aí da questão do buscar mais recursos, não é? Buscar mais recursos. A bancada federal, que a senhora citou aí, tem, não sei se a senhora tem essas informações, mas tem comparecido, só tem observado, tem essa informação que tem comparecido do ponto de vista do faz-me rir, de ajudar realmente, porque tem todo mundo, são 8 deputados federais, 3 senadores, não é possível que não tenham interesse com a comunidade universitária, né? E se não tem, como que vocês pretendem afunilar isso, estreitar a relação? Então, Paulo, é o que eu estava te dizendo, né, anteriormente. A Universidade Federal de Mato Grosso tem sido, assim, um pouco frágil e descuidada nessa questão da interlocução com as nossas bancadas, tá? E o que eu posso te dizer? Que nós somos, talvez, não sei se a última ou muito próximo disso, né, a ter conseguido emendas parlamentares. Se você fizer uma busca na internet, você vai ver que a Universidade Federal de Mato Grosso é a que menos tem uma das que menos tem emendas parlamentares aprovadas. Então, isso é muito, de certa forma, preocupante, né, porque é o que eu estou te falando, nós estamos num estado, nós temos 4 biomas naturais e um bioma que eu chamo de bioma antrópico, né? Nós temos lá o Cerrado, Pantanal, Floresta de Transição, Floresta Amazônica, e criamos um outro bioma que é a produção agrícola no estado de Mato Grosso. Então, quer dizer, e é de extremo interesse que se faça para o Brasil, para o Estado e para o Brasil, que a gente coloque a serviço o nosso conhecimento para conseguir estabelecer projetos e processos que ajudem o agronegócio a ser otimizado e ainda assim a gente preserve os nossos biomas naturais. Então, está aí um problema que a gente precisa ter um encaminhamento, né, mais digamos assim, proativo, né, nesse sentido. O FMT tem que... Então, por isso que eu estou te falando, nós estamos pecando na questão do aproveitamento do potencial das nossas bancadas para trazer recursos para o FMT. Afinal de contas, se todos têm direito a emendas, hoje emendas impositivas, e que não é pouca coisa não. Então há que se ter muito depende dessa interlocução e da abertura que o reitor tem nessa conversa, né? E eu acho que é a responsabilidade sim do reitor
buscar esse entendimento, buscar, não é, estreitar a relação para que haja, né, a participação dos parlamentares com emendas aqui no cotidiano financeiro da UFMT. Vamos para o intervalo comercial. Eu tenho, antes de ir para o intervalo comercial, um recado para dar aqui, rapaz. Você não faz ideia que a gente todos os dias fala sobre isso aqui e as pessoas estão se mobilizando já. É o Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Toda essa ação depende muito da sua doação. São tempos ainda mais difíceis para milhares de famílias carentes e com baixíssima renda. Então sejamos solidários com os mais necessitados. Doe, principalmente, alimentos não perecíveis. Aquela roupa que está sobrando aí no seu armário, doe. Os brinquedos que já fizeram a alegria dos seus filhos podem, neste Natal, fazer uma criança sorrir. Pense nisso, doe de coração. As doações devem ser entregues na sede do Grupo Gazeta, na Rua Professora Tereza Lobo, número 30, Concil, ao lado do SAMU, também nas lojas Moda Verão e Rotary CPA. Informações 3612-6190 e 3612-6507. Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação, esperança e amor ao próximo. Doe. Solidariedade e empatia, juntos fazendo o próximo. É um mato-grossense cuidando de outro mato-grossense, é assim que funciona. É isso, Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta. A gente vai para o intervalo comercial e volta num instante só. Pois bem, estamos de volta aqui, estou lendo aqui as notícias do Gazeta Digital. Quer ficar bem informado? www.gazetadigital.com.br. Lá tem notícia ufa, tem política, polícia, esporte, cultura, economia. Olha só, o senador Jaime Campos, do União Brasil, disse em entrevista ao Jornal do Meio-Dia da TV Vila Real, Canal 10, que está preparado para o jogo das eleições de 2026, que definirão a nova chefe do Executivo de Mato Grosso. Aspas, 2026 é uma nova etapa, mas estou preparado para entrar no jogo com certeza, para jogar os 90 minutos e mais, com certeza, os 15 e 15 da prorrogação. Dessa turma que está aí, com certeza Jaime Campos tem condições suficientes para disputar qualquer cargo em Mato Grosso, afirmou. Olha, durante conversa, o senador Jaime Campos lembrou sua trajetória na política e seus ganhos durante essa carreira que ele tem. Aí ele diz: disputei 6 eleições, ganhei 6, disse. Pouco humilde, disse Jaime Campos, né, Lorenberg? Olha, o ministro, em decisão publicada aí no Diário da Justiça do Supremo Tribunal Federal, STF, de segunda-feira, dia 27, o ministro Edson Fachin negou um recurso do governo de Mato Grosso em que buscava o pagamento de valores pretéritos de contribuição previdenciária de servidores que tiveram sua isenção revogada. Ele entendeu que não ficou comprovado o requisito para que este caso seja julgado pelo STF. Bem, o Estado recorreu contra uma decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, TJMT, em uma ação sobre isenção de contribuição previdenciária para servidores públicos inativos com doenças incapacitantes. No recurso do governo, o TJMT reconheceu
a revogação do direito de não incidência da contribuição previdenciária, mas sobre pagamento de valores pretéritos. O tribunal entendeu que, aspas, mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança, fecha aspas. Isenção havia sido revogada em agosto de 2020 com uma emenda à Constituição Estadual e não em agosto de 2021, conforme entendeu o Tribunal de Justiça. Essas aí, ó, e outras tantas, você acessa no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. O Jaime não sabia Lorenberg, o Jaime Campos não sabe o que é calçar a sandália da humildade, não, né? Porque, eita, é verdade, ele tem disputado as eleições aí, tem conquistado êxito, mas, e de mais a mais, nego, tá longe ainda, 26, né? Ele tá todo fofo, né? Se achando a última bolachinha do pacote. Com todo respeito ao Jaime Campos, né? Mas o jogo é jogado, cada dia com sua agonia, né? Ele tá certo, ele faz bom pro ego dele esse negócio? Paulo e amigo telespectador, apenas uma observação. Veja, o Jaime diz, ou o senador Jaime Campos diz que está preparado para o jogo e para a prorrogação. Candidatura ao Senado não tem prorrogação, só se tem caso vir a ser candidato ao governo do Estado e provocar um segundo turno. O segundo turno seria a tão chamada prorrogação que o senador fala. Se ele está preparado, então ele está pensando também em desviar, em sair do caminho da reeleição para uma candidatura ao governo do Estado. Se ele está pensando nisso, alimentou-se essa ideia de acordo com a pesquisa agora da Gazeta. O Gazeta Dados trouxe uma pesquisa altamente favorável ao senador Jaime Campos, tanto na disputa à reeleição, que são 2 vagas, né, são 2 vagas agora, em 2026, e tanto para o governo do Estado. Porque quem seria essas candidaturas ao governo do Estado, se é que nós podemos falar em uma possível candidatura? O senador Wellington Fagundes virá para a disputa. Não é um sonho novo do Wellington Fagundes, é um sonho antigo. Aliás, ele foi candidato a governo do Estado e perdeu as eleições justamente por Mauro Mendes. O Pivetta virá para a disputa à reeleição, caso o governador Mauro Mendes renuncie o mandato para disputar o Senado, ou virá para a disputa, mesmo sendo vice-governador. Com apoio de quem? O governador virá a apoiá-lo na disputa ao governo do Estado. Portanto, são poucos nomes que se tem ainda, que se pode ventilar a ideia de uma disputa em 2026. Mas o senador Jaime Campos, ele sempre foi otimista nas suas andanças eleitorais. Só que até lá, glorioso Jaime Campos, tem chão para andar, eu diria para trabalhar, né? Porque tem que dar respostas à população sobre várias demandas. Lá no seu reduto principal, que é Várzea Grande, tem um problema da água, que faz horas que precisa. Tem que ajudar o Calil a resolver, senão o Calil não vai conseguir se reeleger. Tá ótimo, tá bom, bonito na pesquisa lá, tá, opa, não sei quantos %, mas precisa de resolver a questão da água de Várzea Grande. Precisa de ajudar o Estado a resolver a questão da violência contra as mulheres. Todo santo dia a gente tem o dissabor de noticiar mulher sendo espancada, violentada e morta. E a gente tem que aguentar esse status de Estado, um dos estados mais violentos contra a mulher, que pratica, inclusive, a questão do feminicídio aqui. Mato Grosso tem que... Então, assim, parte de lá de cima, tanto em termos de emendas, você que é o rei das emendas, não é? Trabalhar também nesse sentido aí de ajudar a fortalecer. Imaginou só, nas principais cidades do estado, ter pelo menos uma delegacia da mulher? Não seria bacana? Com emenda do Jaime Campos? Isso seria uma
não só para asfalto, para infraestrutura, mas pensando nisso também, né? Eu acho, emenda dá para a UFMT, não só para a UFMT, para as outras universidades também, né? Enfim, tem muita coisa para acontecer até 2026. Aí, 2026, aí o senhor vai chegar e falar assim, opa, eu resolvi a água de Várzea Grande, eu ajudei a resolver aí, ou a diminuir a violência contra a mulher por meio de investimento, não é? Com emenda minha, ajudei lá no FMT, enfim, aí você vai ter mais assunto ainda para pedir o voto para o povo. Aí você pode ganhar no primeiro turno, segundo turno, o turno que o senhor quiser, porque aí você vai ter muito argumento para... É lógico que a gente considera a sua trajetória, né? Evidente, foi governador, foi prefeito de Várzea Grande, tem feitos a UFA também por esse estado aí, só que cada dia com a sua agonia, o jogo é jogado, né? Então é assim que eu acho que funciona. É só uma opinião que eu estou dando aqui dentro do programa, porque antecipar 2026 e já considerando que é o tal e sem, né, chegar lá, porque de passado também não é o suficiente para se viver. Ah, eu fiz tanto. Não, e tem que trazer feitos aqui para o povo de Mato Grosso. Não que não tenha, ele fala que tem milhões, não sei quantos milhões de emendas, e emendas por si só também não é o suficiente não, viu? Tem que também a atuação lá, sobre as pautas importantes lá do Congresso, como que tem atuado, enfim. Professor Lorenberg, eu gostaria que você abrisse o bloco de perguntas aqui, a nossa entrevistada dessa noite. Nós estamos aqui, gente, entrevistando a nossa professora lá da UFMT, Ira Maia de Paulo. Ela é professora da UFMT, do Instituto de Física da Universidade Federal de Mato Grosso, candidatíssima a reitora da UFMT, eleição que vai acontecer em março. Professora, a senhora falava no primeiro bloco, sobretudo, de buscar recursos fora, porque o dinheiro que vem do governo federal, cerca de 87% é para bancar a folha de pagamento. Resta muito pouco para investimentos. E aí a senhora também falou da bancada federal do estado de Mato Grosso. Aí eu pergunto à senhora, qual seria a iniciativa por parte da reitora, professora Iamara, para diminuir a distância entre a bancada federal em Brasília e a Universidade Federal de Mato Grosso? E uma outra pergunta ao lado dessa, diminuir a distância e ao mesmo tempo buscar recursos, Sim. buscar emendas. E com relação às parcerias fora da universidade, são apenas, no radar da senhora, são apenas as prefeituras ou as instituições públicas que existem, ou as iniciativas privadas também estão no radar de uma administração que a senhora virá ou vir a desempenhar na universidade? Lorenberg, muito obrigada pela pergunta, muito boa essa pergunta. Essa diminuição da distância, né, que você está colocando, ela, na nossa compreensão, ela vem de uma dinâmica de elaboração de projetos dentro da própria universidade. Como eu te disse, lá nós temos as mentes mais brilhantes, com excelente formação. Então, nós temos a capacidade de construir bons projetos e, a partir desses, oferecer esses projetos, apresentar esses projetos à nossa bancada. Projetos esses que têm que caminham, devem caminhar, né, para apresentar soluções inovadoras, criativas para problemas que o nosso Estado enfrenta, né, que a nossa comunidade enfrenta, que os nossos pares, né, os nossos irmãos, a nossa sociedade enfrenta também. Então, esse é o caminho, são bons projetos. E com relação às parcerias, há um tempo atrás a gente pensava assim, a gente ouvia muito, né, principalmente quando eu era mais jovem, a universidade não tem que fazer parceria público-privada com o setor privado. Tem sim. Eu digo isso na maior tranquilidade, sem medo de perder a eleição, porque nós formamos mão de obra,
desculpa, mão de obra, né? Nós formamos profissionais para atuar no mundo do trabalho. Se eu formo pessoas de alto nível para atuar no mundo do trabalho, qual é o problema em fazermos parcerias com o setor privado, no processo de formação também desses nossos alunos? Vou te dar um exemplo. Quando você faz uma licitação para uma obra dentro da universidade, por exemplo, eu tenho ali várias engenharias. Dentro desse processo de contratação da empresa que ganhou a licitação, eu tenho que ter no contrato uma cláusula de acolhimento do nosso formando para o estágio. Você acredita que nos dias de hoje nós temos dificuldade até para os alunos visitarem as obras dentro da instituição? Então, assim, se você coloca um aluno que está formando para cuidar, para entender as construções dentro da própria universidade, para trabalhar vamos pensar num projeto que envolva o agronegócio, por exemplo. Isso é ganho, é um jogo de ganha-ganha. E nós precisamos incentivar isso aí dentro da instituição. E quando eu falei de parcerias público-públicas, nós temos várias fundações e autarquias dentro do estado de Mato Grosso, Embrapa, SEMA, Empaer. Então, quer dizer, são parcerias com o próprio governo que nós temos que fazer, nós temos a obrigação de fazer, até porque faz parte do processo de formação de um profissional qualificado. Então, essa coisa de que tem que evitar a parceria público-privada, isso para os dias de hoje, a Universidade Federal de Mato Grosso do século XXI é um discurso que a gente não pode, mas tem muito menos um procedimento que a gente deva ter. Ao contrário. Eu vou problematizar um pouco aí essa fala da senhora. Não é um atestado de incompetência quando você busca absorver a iniciativa privada, quando deveria ser uma obrigação do Estado brasileiro garantir os recursos ali? Eu sei que o reitor vai, muitas vezes, como não é aqui no estado de Mato Grosso, mas como em todo lugar, tem tido, nos últimos anos principalmente, que se virar nos 30, não é? Uhum. Mas se você for dando esse jeitinho aí de buscar iniciativa privada, jeitinho, palavras minhas, não é? Você não está dizendo assim, o Estado... A gente dá conta, nós damos conta, não damos conta, precisamos do... Não, sabe por quê? Porque a universidade é um bem da nação brasileira, do Estado brasileiro. E eu tenho um problema, eu preciso resolver esse problema, mas eu não posso perder de vista que a universidade é um bem da nação brasileira. Uhum. E o governo precisa ser provocado o tempo todo a voltar a investir na educação. O que eu não posso, Paulo, é ficar esperando. Hoje eu não tenho recursos, então eu sei que o governo não vai me dar recursos agora, está fechado o orçamento, é com isso que eu tenho que trabalhar, então eu vou ficar aqui, sabe, vivendo as dificuldades e a penúria que implica diretamente na formação do nosso acadêmico. Eu sei que é uma faca, na sua perspectiva, e um pouco na nossa também, pode ser uma faca de dois gumes isso. É só uma pergunta provocativa. Mas é importante, eu sei, mas é importante, entendeu? Você pensa nas universidades europeias, por exemplo, eu estudei na Universidade Livre de Bruxelas. Ali, o governo mantém a universidade, principalmente nos aspectos infraestruturais, salários de professores, mas ela não vira as costas para a parceria privada. Porque é importante também para a formação desse nosso acadêmico para o mundo do trabalho. Então, não é assim, vamos criar parcerias para eximir a responsabilidade do governo federal. Não, muito pelo contrário. Né? Então, essa é a nossa perspectiva hoje. Mas me dá uma certa tristeza e até uma angústia, né? Perceber que nos últimos anos os recursos para a universidade têm isso que é sobre essa visão aí, esse pensamento que eu fico preocupado. Daqui a pouco o Lula acabou de dar um facãozão assim na parte da educação, no orçamento para o ano que vem, a previsão para o ano que vem.
quer dizer, na questão da educação. O Bolsonaro, idem, não é? Então, assim, cada ano que passa está caindo mais, significa dizer que daqui a pouco vamos viver com o Pires na mão, mas não lá em Brasília, aqui junto aos segmentos privados aí para tentar fazer virar as gestões que acontecem na UFMT. Mas a gente vai falar sobre isso mais daqui a pouco. Vamos para o intervalo comercial. Eu quero dar um recado antes, é o seguinte, você que está aí se preparando para compras de Natal, você pode inclusive ganhar prêmios e prêmios importantíssimos, muitos prêmios aí no Natal premiado da CDL. Acompanhe. Chegou a maior campanha de prêmios de Mato Grosso, Natal Premiado CDL, de 23 de novembro a 8 de janeiro. A cada R$50 gastos nas empresas participantes ganhem um cupom. Pagando nas maquininhas do Sicredi, as chances triplicam. E doando um leite em pó na compra, dobre todos os seus cupons. Cadastre suas notas e comprovantes de cartão no site natalpremiadomt.com.br e concorra a vales compras, motos, caminhões de prêmios e 4 carros HB20. Natal Premiado CDL. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião, seu último bloco hoje. Nós estamos falando de eleição da UFMT, que vai acontecer lá em março, né, onde será escolhido ou escolhida o reitor ou reitora na sucessão lá do Evandro, o professor Evandro, que é o atual reitor. Antes de seguirmos aqui, tem um recado aqui da Maxlog, para você que está aí sem saber como fazer para estocar e armazenar suas mercadorias, uma estrutura enorme, gigantesca aqui no Distrito Industrial, Maxlog. Bem, e agora o meu recado é para você que procura um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que já está no mercado há mais de 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga e descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Entre em contato com a Maxlog 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Ok, dado o recado então, né, aí da nossa Maxlog ali no Distrito Industrial. Então, seguimos aqui com a entrevista desta noite com essa candidata a reitora da UFMT, a nossa professora Iramaia de Paulo. Iramaia de Paulo nada mais é do que também a esposa do Sérgio de Paulo. Sim. Né? Sim. O Sérgio é professor também da UFMT? Professor, professor. Também Também rolou do Instituto de Física. Foi lá que rolou, assim, bateu. Não, mas essa é uma história de 30 anos que você precisa me chamar aqui para contar. Contar só sobre isso. Só sobre isso. Dá uma novela. Dá uma novela. Ê, Sérgio, hein? Não é fraco, E nós não. trabalhamos, nossas mesas são uma de frente para outra, assim, eu não sei como que ele me aguenta, na verdade. Sérgio, eu falei, encontrei com ele na recepção ali, tá ali todo. O cara ali. entende muito de meio ambiente, física nuclear. É mesmo? É. Bater um bom. papo com ele aqui então, uma hora para Muito falar bom, sobre mudanças climáticas. Sério mesmo? Menino é Olha bom só. nisso, Aí, professor Sérgio, então vamos trocar uma ideia, vamos marcar para o senhor vir aqui uma hora para a gente comentar sobre, falar, né, sobre esses assuntos. São importantes porque a gente traz o conhecimento científico até o nosso telespectador, que é formador de opinião, e a gente vai bater um papo aqui. Ele que hoje veio na condição aqui, está aqui na recepção, veio na condição de assessor para assuntos gerais da nossa
professora. Lorenberg, por gentileza. Professora, a chapa Abrace a UFMT. Por que Abrace a UFMT? Então, isso tem a ver com a origem da chapa, Lorenberg. Nós formamos um grupo, né, de professores, técnicos, bem antes da pandemia, e sempre conversávamos e criamos um grupo de WhatsApp. E, assim, era um grupo para discutir, inclusive chama Núcleo de Educação, Saúde e Ambiência. Então, nós estávamos ali sempre discutindo as questões, as nossas vivências na universidade. Um grupo formado por médicos, jornalistas, engenheiros, todos os segmentos ali praticamente da instituição. Veio a pandemia e aí virou um grupo de apoio. Nós conversávamos muito e meio que nos apoiávamos muito. Quando nós voltamos da pandemia, nós tivemos um impacto no retorno para a universidade. Tanto na questão infraestrutural, como eu disse no começo, né, quanto no próprio acolhimento às pessoas. Nós temos aí uma alta taxa de evasão, já era grande, agora nós temos uma taxa de evasão ainda maior, e você sabe que, inclusive, a verba da universidade está vinculada à taxa de sucesso da universidade. O que é essa taxa de sucesso? É o número de formandos que nós temos. Então, é muito ruim para a universidade não ter, mais do que ter um projeto, não executar de forma eficiente um projeto de acolhimento e manutenção desse estudante nos cursos para o qual eles ingressaram. Entende? Então, assim, aí esse grupo vem nessa junção de trocas de ideias, aí surgiu a ideia da chapa. Vamos lançar uma candidatura. E nessa perspectiva de encontrar a universidade assim, nós entendemos que nós precisamos acolher, não só acolher as pessoas, que é o nosso maior, nossa razão de ser, né? Como acolher a própria instituição, num abraço renovador, num abraço proativo, né? De reconstrução daquilo que precisa ser reconstruído e de projeção para uma universidade mais moderna, mais dinâmica e que atenda as demandas da formação do profissional para o século XXI. Então, esse abraço, esse acolhimento para fazer acontecer dentro da universidade. É isso. Professora, me chamou a atenção e eu fiquei até animado quando eu vi constar do seu raio de propostas aí, e se eu estiver falando bobagem, só me corrige também aqui, porque às vezes a gente pode se enganar, né? Só propõe a criação de uma central de estágios. Sim. Procede isso aí? Sim. Porque isso, para quem está para os egressos, né, ao mercado de trabalho, é fundamental num estado pujante como Mato Grosso, não é? Infelizmente, a gente não está entre os estados com maior índice de desemprego, mas imagina, né, quem está saindo da faculdade, da universidade, ter junto à iniciativa privada, que parece que é o mote da sua proposta. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, a central de estágio é uma ideia também bastante antiga, né? Na verdade, não é uma ideia minha, eu me inspirei na Escola Técnica Federal, eu fui aluna da Escola Técnica Federal, e lá nós tínhamos uma central de estágio em que as empresas se cadastravam na escola técnica para acolher os estagiários da escola. E os estagiários, os alunos em fase de estágio, também faziam a sua inscrição, né, nessa central de estágio, e a instituição fazia interlocução entre as empresas e os nossos alunos. Então, é nesse sentido que a gente pensa numa central de estágio em que nós possamos ofertar para o estudante uma oportunidade de fazer um estágio numa empresa que é parceira da universidade nesse aspecto. Uhum. Tá? Então, é formação, é qualificação de mão de obra num caminho mais institucionalizado. É isso aí. É pertinentíssimo aqui ao estado de Mato Grosso, né? A gente vive, a gente que fala em termos de estado, né, um apagão na mão de obra qualificada, por exemplo, sim, né? Sem dúvida. Aí quando você tem ideias assim, você está enfrentando o problema enfrentando o problema realmente, não só fingindo que as coisas acontecem. Que bom que esteja alguém pensando nesse sentido aí. Fala um pouco da equipe da sua equipe lá no seu setor.
de Física da UFMT, a senhora com o próprio Alex, tem uma equipe bastante engajada, bastante unida. Fala um pouco dessa equipe. Então, lá. o Instituto de Física, ao qual eu estou vinculada, tem um corpo altamente qualificado, um corpo docente altamente qualificado, mas a gente tem ali programas de pós-graduação com suas linhas específicas, suas linhas de pesquisas específicas. No meu caso, a equipe mais próxima que eu tenho, que é a minha equipe de trabalho, é da Física Ambiental. Pois é, essa mesmo. Programa de pós-graduação em Física Ambiental, que foi criado pelo professor José de Souza Nogueira, Paraná, junto com o Sérgio Roberto de Paulo e o professor Nicolau Priante. O programa de pós-graduação em Física Ambiental, ele é interdisciplinar, então nós estudamos os fenômenos físicos relacionados e pesquisamos, né, os fenômenos físicos relacionados às questões ambientais. E ali Por exemplo, vamos só dar uma esmiuçada, porque muita gente pode não estar entendendo, não é, aonde que vai realmente atuar aí. Então, por exemplo, a gente tem... eu vou voltar a falar da questão da agricultura, porque lembra que eu disse, olha, um bioma antrópico, um bioma que nós criamos, né? Então, veja só, quando você desmata e coloca soja, por exemplo, ou coloca uma monocultura, você altera o microclima da região. E altera o regime de chuvas também da região. Então, se nós não tivermos o cuidado de fazer um monitoramento de variáveis micrometeorológicas para estudar o comportamento dessas mudanças, nós podemos daqui a pouco ter um problema sério no regime de chuvas e comprometer as nossas próprias lavouras. Então, o que a gente está fazendo é estudando justamente essas séries históricas das variáveis microclimáticas para criar modelos climáticos ou microclimáticos, né, que possam nos alertar e nos levar a propor soluções para a minimização do impacto dessas mudanças. Então, essa é só uma das pesquisas que a gente faz. Que ótimo, que ótimo. Lorenberg, vou te pedir que faça a última pergunta do programa, tem que ser curta, porque a gente dispõe de 3 minutos para encerrar o programa e eu preciso que ela responda também em tempo recorde aqui. Professora, a respeito do hospital Júlio Miller, o que a senhora tem a proposta ou o que tem a falar sobre o hospital? Então, na minha chapa eu tenho muitos médicos, né? Pessoas assim que deram a vida viveram uma vida no Hospital Júlio Miller, na Faculdade de Medicina. Então, nós temos discutido muito, né, como é que vai ser essa transição do antigo hospital para o novo hospital, se mantemos, se não mantemos. Então, na nossa proposta é que a gente tenha um complexo hospitalar universitário Júlio Miller, com uma unidade em Cuiabá e uma unidade em Santo Antônio. Então, assim, nós não vamos abrir mão do hospital aqui em Cuiabá, ou não pretendemos. A gente sabe que é um hospital que está... o prédio não é nosso, é comodato e tudo mais. Mas, veja bem, nós temos ali condições de criar ambulatórios de especialidades, hospital dia, centro de escola, uma escola mais... pragmática, né, no sentido de atender mais as questões emergenciais da nossa população. E no hospital lá de Santo Antônio, nós vamos ter um hospital tratar as especialidades com maior complexidade. E retomar projetos importantes como acolhimento a vítimas de violência, por exemplo. Né? Então, esse complexo hospitalar, eu acho que é importante e fundamental, não só para a formação dos nossos futuros médicos, mas para a formação de todo um pessoal da área de saúde. Criação de cursos novos, inclusive, na área de saúde. Então, a gente tem aí toda uma potencialidade para explorar essas duas unidades e termos um complexo hospitalar universitário. Importantíssimo isso, né? Importantíssimo. Professor, a gente gostaria muito de continuar, mas não temos mais tempo. Temos que encerrar o horário de rede, a gente tem que obedecer aqui. Muito obrigado, viu, pela sua explanação. Todo um arcabouço ali, todo um
tudo preparadinho ali, ela tem toda uma preparação de propostas. A gente vai voltar a se falar antes dessa eleição, dia 6 de março. E boa sorte para a senhora e para o Alex aí nessa empreitada do ano que vem. Muito, muito obrigada. Eu quero agradecer aos ouvintes, agradecer aos nossos parceiros, a nossa equipe. A gente tem muito carinho, né, por tudo que nós estamos fazendo. Muito obrigada. Abraço também ao Sérgio Roberto de Paulo, que é o esposo aqui da caríssima professora Ira Maia. Lorenberg, até segunda. Até segunda. O Deusdete Cruz, o Procurador-Geral de Justiça, chefe do MP, estará conosco às 7h30 da noite, segunda-feira aqui. Bom fim de semana, se cuida, fica bem, fica com Deus também.